Aqui existe algo do qual nós precisamos nos aproximar. Quando falamos sobre esta libertação da ansiedade ou do medo. A pergunta é como se livrar do medo e ansiedade. Ou a pergunta é como vencer o medo e ansiedade. Assim, nós temos diversas perguntas, todas iniciando dessa forma. Como vencer? Como se livrar? Como se livrar do sofrimento? Como me livrar desse sofrimento? Portanto, as nossas perguntas giram sempre em torno de uma ação a ser executada ou de algo a ser feito, de algo para se realizar. Assim nós partimos de um princípio, o princípio de alguém presente, de alguém que está ansioso, de alguém que está com medo, de alguém que está sofrendo e que precisa fazer algo para vencer isso, para se livrar disso. Aqui nesses encontros, nós estamos investigando com você a verdade sobre satsang. Qual é a verdade sobre esse encontro chamado de satsang? No que ele difere de uma aproximação onde estamos intelectualmente tendo uma mera aproximação de assuntos ligados a esta condição psicológica, a esse modelo psicológico de existência humana, como nós conhecemos. A diferença é que nesse encontro aqui, chamado satsang, nós estamos investigando a natureza do eu, a natureza da verdade do eu. Se a sua preocupação consiste em fazer algo, ou se ocupar com algo, e com isso aprender a se livrar ou vencer qualquer condição psicológica de sofrimento, de desordem e problema, você está vendo de uma forma equivocada essa questão da experiência. Você não está tendo uma compreensão direta de como de fato lidar com isso. Isso, na realidade, é muito comum. As pessoas querem vencer a partir de uma ação positiva, fazendo algo. Querem se livrar a partir de um modelo de comportamento alternativo, de conquista, de objetivo, tendo um fim em vista. É assim que, em geral, nós pensamos a respeito de como vencer, de como se livrar. Um aspecto importante também aqui é a ideia de que sempre queremos vencer o que é ruim. Sempre queremos nos livrar do que é doloroso ou desagradável. Não queremos nos livrar do que é prazeroso e que preenche e é satisfatório. Queremos nos livrar do que é doloroso, difícil, ruim e desagradável. Esse movimento de se livrar é a partir da tomada de uma ação positiva. Assim, existe um fim em vista, e esse fim é se livrar. Nós não nos perguntamos quem é esse elemento presente para realizar isso, para fazer isso. Nós queremos apenas descobrir como fazer.
Aqui juntos nós estamos investigando a natureza do eu, a natureza da verdade sobre esse mim, sobre nós mesmos. A palavra satsang significa um encontro com a verdade que está aqui e agora. É a compreensão da verdade, é a visão da verdade, é a clareza da verdade que liberta. E não o desejo de ser livre, ou a ação para ser livre. É a compreensão, a base, é a visão, a base. É a clareza, a base para a liberdade. Aqui estamos lidando com algo que é a consciência do eu, que é a consciência humana. Do que é constituído esta consciência? Ela é constituída de experiências, conhecimentos, memórias, lembranças. Esta é a condição do eu, essa é a condição da consciência egóica. É a consciência da pessoa. Do que estamos juntos aqui tomando ciência? Estamos tomando ciência de que esta pessoa, ela não se separa da sua experiência, uma vez que ela é o próprio experimentador daquilo que está experimentando. Não existe nenhuma separação entre o experimentador e a experiência. Veja como é importante essa compreensão. Falar é uma experiência, mas aquele que fala e a fala acontecem simultaneamente. Não há qualquer separação da mecânica da fala da própria expressão da fala, quando a fala está acontecendo. Não há separação entre a experiência e o experimentador. Uma coisa importante aqui é a compreensão disso. Nós vivemos dentro de uma clássica ideia de separação entre a experiência quando ela acontece e o experimentador presente dentro da experiência. Veja, acabamos de descrever algo que é completamente equivocado, completamente ilusório. Uma vez que temos a presença da experiência, a experiência requer a presença do experimentador. Uma coisa não se separa da outra. Na verdade, não existem duas coisas. Nós temos um único acontecimento, uma única ocorrência, um único movimento. Nesse falar, não existe alguém separado da fala. Esse alguém na fala e a fala é o único fenômeno. Esse fenômeno é o fenômeno da fala. É o pensamento que nos dá a ideia de alguém separado da fala, sendo o falador. Quando você está em uma atividade física, essa atividade física não está separada de você, enquanto a atividade está ali. Nós estamos vivendo dentro de um princípio, de um modelo de pensamento equivocado. E o pensamento é que, quando um pensamento está presente, existe um pensador separado do pensamento. Não é o pensador trazendo o pensamento. É, na verdade, a presença do pensamento como um fenômeno que ocorre dentro de cada um de nós em razão de uma resposta de memória do passado a um estímulo nesse instante. Quando eu pergunto o seu nome, a sua resposta
não vem do pensador. A sua resposta vem do pensamento. Quando ocorre o processo do pensamento, a resposta surge. Essa resposta é algo que vem do passado. Essa resposta é a memória, é a lembrança do nome. É algo que está dentro dessa mecânica cerebral. Então, quando o seu nome é pronunciado, nós temos a presença do pensamento em expressão. Não existe nenhum pensador separado do pensamento. O pensamento é o pensador. O pensador é o pensamento. É fundamental uma compreensão direta desse assunto, de uma forma vivencial. Compreender claramente que nesse instante, o que quer que esteja surgindo, aparecendo, não existe nesse momento um elemento que se separa daquilo que está aqui. Esse elemento sendo o observador, o experimentador, o pensador. Não há qualquer separação entre o observador e a coisa observada, entre o pensamento e o pensador, entre a experiência e o experimentador, entre aquilo que está aqui e alguma outra coisa separada disso. Em razão desse equívoco, em razão desta confusão, que por sinal é uma confusão criada pelo próprio pensamento, nós estamos norteando nossas vidas em direção a objetivos, a propósitos, tendo alvos para alcançar, a partir da ilusão de uma identidade presente para alcançar esses objetivos, para alcançar esses alvos, para realizar esses propósitos. Esta condição de separação nos coloca em uma ideia de futuro para ser livre, de futuro para encontrar o amor, de futuro para encontrar a liberdade em relação ao medo, em relação ao sofrimento. A ideia do futuro para ser inteligente, para viver o amor, para encontrar essa liberdade, para encontrar a felicidade. A ideia do futuro para realizar Deus, para realizar a sabedoria. Enquanto houver algo lá fora, a partir de alguém aqui dentro, teremos a presença da separação, a presença da divisão. É isso que estabelece em nós esses estados. Os estados conflituosos, aflitivos, de desordem e sofrimento, onde os problemas estão presentes nesta condição, que é a condição desta consciência que nós conhecemos, da mente como nós conhecemos. Essa mente é a mente do eu. Esta consciência é a consciência do eu. Portanto, você pergunta como se livrar do medo e da ansiedade. Isso vale também para como se livrar da depressão, da angústia, da dor, da solidão. Quando você está em um estado de dor emocional, existe alguma separação entre essa dor nesse exato momento e você? Ou você é um elemento que surge quando a dor diminuiu?
Você é um elemento que surge quando a dor diminuiu. E esse surgimento de você, esse acontecimento que é você, é um acontecimento que está presente em razão do pensamento. É o pensamento sobre a dor. Esse pensamento sobre a dor cria esse pensador. Cria esse eu que fala da dor, que pensa sobre a dor, que diz que está sentindo essa dor. Porque no momento da dor não existe o eu. Notem como é maravilhoso essa compreensão. Como é importante essa compreensão. A compreensão de que, quando a tristeza está presente, não existe alguém triste, é só a tristeza. Quando a preocupação está presente, não tem alguém preocupado, é só a preocupação. Quando o medo está presente, se ele está presente, é só o medo. Não tem alguém no medo. Esse alguém no medo surge quando o pensamento sobre o que causa o medo aparece. Isso não é mais o medo. É a ideia sobre o medo. É a crença no medo. É o conceito do medo. Quando a ação está acontecendo, não existe alguém nesta ação. É a ação. Não existe alguém separado dela. Quando o medo está presente, não existe alguém separado do medo. Temos a presença do medo, a presença da ação, a presença da tristeza. Nesse exato momento, nesse exato segundo, não existe esta separação. Isso é fundamental. A compreensão de que não existe alguém que se separa do momento presente, alguém que se separa desse instante, alguém que se separa desse estado ou condição. A compreensão disso, direta, nesse apenas olhar, se dar conta, tomar ciência disso, é o fim do eu. É o fim desse ego. É o fim desse mim. É o fim desse elemento que conta com o tempo para um dia se livrar daquela situação, daquele quadro, que conta com o tempo para um dia alcançar, para obter, para realizar alguma coisa. Ao nos aproximarmos desse instante, sem esta separação, esta condição se dissolve, que é o instante do medo, sem alguém no medo. O que ocorre com o medo? Ao nos aproximarmos desse momento de tristeza, sem alguém triste, sem esse modelo do pensamento sobre a tristeza, o que ocorre com esse estado? O que é se aproximar desse instante de sofrimento sem a presença desse sofredor? Do medo sem o medroso, da tristeza sem esse que está triste. O que ocorre com esse estado? Uma vez que não tenhamos mais essa dualidade, uma vez que não temos mais presente esta separação, nós temos o fim do medo, o fim do sofrimento, o fim da tristeza. Assim como o fim da ansiedade. Porque nesse instante nós temos o fim do eu. É exatamente esse sentido do eu
que está criando uma condição de separação, de ideia de se livrar. Reparem o futuro presente. A ideia de vencer, aí está o futuro. Quando o medo está presente, nós não temos uma outra coisa presente, a não ser o modelo do pensamento sobre o que irá acontecer. Essa é a condição do próprio estado. Assim, quando o estado está presente, nós temos a presença do eu se separando. Quando a tristeza está presente, nós temos esse eu triste. De outra forma, não há tristeza. De outra forma, não há medo. Contato com a realidade da vida nesse instante, sem a presença desta separação, desta dualidade, deste eu e o não eu. É o fim desta condição psicológica. É o fim desse estado psicológico. É o fim do ego. O propósito desses encontros nossos aqui consiste em aprendermos a nos aproximar da vida nesse instante, como ela acontece, sem esse elemento que é o pensamento, que ao surgir se separa desse instante, para sustentar a ideia de alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Observe que o movimento constante, que é o movimento do eu, do ego, é sempre para encontrar mais do que ele deseja e se livrar do que ele não quer. É típico, é característico do ego, desse sentido de identidade que se vê separada do momento presente, que se vê separada do pensamento, da observação, da percepção, do sentir. É característico desse sentido do eu estar sempre norteando sua história de continuidade exatamente nesse movimento, que é o movimento do tempo. Ele precisa de tempo para se livrar do que ele não quer. Ele precisa de tempo para alcançar o que ele deseja. Esse é o eu, esse é o ego. O que será a vida nesse instante? Sem o sentido do ego, sem o sentido do eu. Teremos a presença do sofrimento? Teremos a presença desta ânsia por mais do prazer? Esta velha condição é a condição da mente egóica, é a condição da consciência egóica. O florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a verdade de Deus, é a compreensão da vida como ela acontece. Sem a condição de alguém presente se vendo separado dela e, portanto, em confusão, dentro dos conflitos dos desejos, dentro dos conflitos dos medos, preso, vitimado aos conflitos, ao sofrimento, que as diversas formas de medo apresentam. É sempre a norteação do pensamento. É sempre o velho modelo do pensamento, alimentando essa estrutura, que é a estrutura do ego, que é a estrutura do eu, onde toda a sua experiência é a experiência para esse experimentador,
onde todo pensamento envolve julgamento, comparação, gostar, não gostar. Veja, envolve o pensador. Onde todo sentimento envolve essa ideia de prazer, dor, preenchimento, satisfação para o eu. A verdade desse encontro com esse olhar para aquilo que aqui está presente, sem se confundir com o pensamento, é ir além do eu, é ir além do ego. Isso é possível apenas quando há o olhar, sem aceitar, sem julgar, sem comparar, sem rejeitar, sem se confundir, de uma forma positiva, quando a sensação é de prazer, sem rejeitar, rechaçar, tentar se livrar, quando a sensação for de dor, olhar para o pensamento e para todo o movimento que ele está construindo, sem se identificar com isso, é eliminar a presença do observador nesse olhar. Ficar ciente das reações, sem se confundir com elas, é ir além de todo esse movimento que está presente em razão do passado. Essa forma de aproximação é a verdade da meditação, é a verdade desse encontro com a ausência do pensamento. Quando não temos a presença do pensamento, me refiro a esse padrão de pensamento psicológico, a esse modelo de pensamento que se estabelece em cada um de nós, dando formação a essa consciência egóica. A visão da realidade, daquilo que está presente aqui, sem esse modelo do pensamento, é o fim do passado. E quando não existe passado, não existe esse futuro para se livrar, para alcançar. Isso é o fim do tempo mental. Isso é o fim do tempo estabelecido pelo pensamento. Para resultados. A verdade da vida nesse instante ocorre sem o tempo. É por isso que temos colocado aqui para você a beleza de uma visão da vida livre da ideia do tempo, que é esse tempo psicológico, o tempo que o pensamento estabelece como sendo real, para um dia ser feliz, para um dia ter paz, para um dia encontrar o amor. Nada disso é real. Nós estamos diante da vida como ela acontece. Há nela verdade, liberdade, amor, beleza, felicidade, quando o eu não está, quando o ego não está. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para aprofundar esses assuntos conosco. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna